segundo ponto no qual eles perseveravam é na comunhão. Na comunhão. Lá em Atos 2, 42, foi que a gente leu. Os irmãos perseveravam na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E é preciso que se diga que perseveravam, porque comunhão, todos nós aqui sabemos, não é uma coisa automática, né? Não é mesmo. É preciso perseverança, porque comunhão não é fácil. Aliás, a gente só precisa de esforço, de perseverança naquilo que não é fácil. Por exemplo, não precisa de perseverança para andar na carne, para fazer minha própria vontade, porque andar na carne é automático, pecar é automático, viver sozinho e viver brigado com os outros é automático, eu não preciso perseverar nisso. E isso já está entranhado na minha carne que quer me dominar. Eu preciso de perseverança na comunhão. Então, tem gente que pensa assim, devia ser fácil seguir o Senhor. Não é fácil, não. Fácil é pecar. As coisas da carne são fáceis. É preciso perseverança nas coisas difíceis. Então, para viver em comunhão com os irmãos, é preciso perseverança, insistência. Não é? A gente viu aí nesse texto inicial de Atos 2, que fala de que estavam juntos, tinham tudo em comum, repartiam com todos, perseveravam unânimes, partiam o pão, comiam juntos com alegria e simplicidade ou singeleza de coração. Tá? Então, eles perseveravam no relacionamento, na comunhão entre eles. Deixe-me falar de alguns pontos com relação à comunhão. Primeiro ponto, eu pedi para alguém ler, que já não me lembro mais qual foi dos dois, 1 Coríntios 10, 17, e o outro, por favor, já abre em 1 João 1, 7, por favor. Então, vamos para o primeiro ponto sobre comunhão, 1 Coríntios 10, 17, por favor. Nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. A comparação que Paulo faz aí é que nós somos um só corpo e um mesmo pão, né? E no livro Jamê diz, aliás, os livros de Jamê são resultado das pregações dele, né? Então eu já vi ele falar isso várias vezes. Ele sempre pergunta assim, qual é o primeiro passo para fazer o pão? E aí ele diz, o primeiro passo é que você pega o grão de trigo e você moe o grão de trigo. E aí ele começa mostrando isso, que o projeto de Deus para a igreja começa com ele nos moendo, porque o pão só vai ser feito se primeiro o grão de trigo for moído. E depois de moído, ele é misturado com os outros moídos também e ele desaparece. E ele não se separa mais. Mas para misturar com os outros, de maneira que ele deixe de ser eu e passe a ser nós, é preciso ser moído. E aí tem quebrantamento. Esse é o primeiro ponto sobre comunhão que a gente precisa perseverar. Comunhão requer quebrantamento. Não tem jeito. A nossa vida na igreja é uma vida que a gente vai ser quebrantado, quebrado e moído, senão não existe comunhão verdadeira. Aí ele mostra que depois que o grão é moído e misturado com os outros, e aí vem a água, fica a massa, ela é sovada, ela leva pancada. Então, tome-lhe apanhar, mais ainda, e depois coloca no fogo e é queimada, tome de fogo. Tá? É assim que se forma o pão. O caminho no reino de Deus nosso caminho no reino de Deus passa por tudo isso também. O nosso individualismo e egoísmo vai ser quebrado. E isso requer perseverança. Cada um desses pontos mereceria um desenvolvimento bem maior, mas não há tempo. Mas esse ponto é importantíssimo, tá, gente?
eu vou ser moído. Se eu não for quebrado do meu jeito de ser, nas minhas opiniões, se eu não for moído, destruído, não vai ter comunhão. Tá? Não vai ter. Então, esse é o primeiro ponto sobre comunhão. O segundo ponto está em 1 João 1,7. Aí eu já peço que acho que é você de novo, Alexandre. Ruth 1,16 a 17. O outro, Ruth 1,16 a 17. Já deixa aberto, por favor. Quem é que vai ler 1 João 1,7? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É outro texto que nós vimos no mês retrasado, no mês passado, e que é o seguinte, segundo ponto, comunhão requer andar na luz, requer confissão de pecados, requer vida transparente e trazer à tona aquilo que está no nosso coração, e ser guiado pela luz da palavra de Deus e não pelas minhas opiniões. Comunhão e perdão dos pecados, de acordo aí com o texto de 1 João 7, são resultado de andar na luz, não é? Então, precisa perseverança, porque minha carne gosta de trevas, minha carne gosta de ficar sozinha, de esconder as minhas coisas, não é? Comunhão requer andar na luz, transparência, confissão de pecados. Aí, terceiro ponto da comunhão, que a gente precisa perseverar, e aí deixa eu repetir sobre andar na luz, é preciso perseverança. Andar na luz, vida transparente, não é uma coisa agradável. O que é fácil, o que é automático, é eu viver sem expor os meus sentimentos, as minhas questões muito particulares. Isso é automático. Mas andar na luz, ser transparente, não é automático, requer perseverança. Então, isso eu queria agora dar uma palavra pastoral aqui. Assim, sabe aquele pregador que diz para você, agora eu vou falar para você, está me vendo esse desejo aqui de falar isso. Por favor, não desista de andar na luz, tá? Não desista, não, de ter sua vida transparente. Às vezes a gente quer desistir, primeiro, porque a nossa própria carne não gosta disso, da gente se expor, se humilhar. Segundo, porque às vezes a gente não foi, a pessoa que a gente confiava não se mostrou confiante. A pessoa levou o nosso assunto para outra pessoa. Às vezes também é porque aquelas pessoas com quem a gente abriu o coração, as pessoas, ao invés de cuidarem de nós, foram duras, foram brutas, desconsideraram a nossa dor. Isso acontece muito, mas aí eu queria dizer para cada um, seja pelo motivo que for, não desista de andar na luz. Tá bom? Por favor, é preciso perseverança mesmo. Tá? Vamos continuar. O terceiro ponto sobre a comunhão é baseado em Ruth 1:16 e 17, um texto muito conhecido. Aí o próximo que for ler, aí eu queria que lesse 1 João 1:3, por favor, viu? Depois disso. Então vamos agora para o terceiro ponto, que está em Ruth 1:16 e 17, por favor, quem vai ler? Respondeu, porém, Ruth: não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Meu povo será o meu povo, meu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa é a aliança feita entre Ruth e Noemi. É interessante que Jamei chama sempre a atenção que esse texto é lido em casamento, mas, na verdade, aí tem tudo menos casamento, né? Porque tem aí duas viúvas, né? Não havia marido. É uma aliança fortíssima que a gente quer se basear para falar do terceiro ponto, da comunhão. Comunhão requer aliança e renúncia. Estou sendo repetitivo de propósito.
comunhão não é automático, como casamento não é automático. Uma vez eu aconselhei um casal, não eram convertidos, não eram discípulos, e eles viviam juntos. E aí eles me disseram assim, eu estava querendo identificar como era a situação deles, eles me disseram assim, que a gente já está um ano ou 2 anos, não sei, 1 ano ou 2 anos juntos, a gente viu que deu certo, então a gente quer se casar. Aí eu disse para eles, olha, casamento não santifica pecado não, viu? O pecado tem que ser abandonado. E casamento não é assim, vai ver junto para ver se dá certo. Eu, quando casei, eu olhei para minha esposa, que seria minha esposa, e disse para ela, eu te recebo como minha esposa, até o fim. Eu não disse para ela, vamos ver se dá certo, aí eu faço uma aliança com você. A aliança não vem depois do teste. A aliança vem antes. A aliança, tudo começa com a aliança. E, na verdade, o que vai sustentar o casamento não é o amor-sentimento, é a aliança. Aquela pessoa que disse naquele dia lá atrás, olha, eu te recebo como minha esposa, te recebo como meu esposo. A pessoa deu a palavra, ela vai cumprir, porque ela deu a palavra diante de Deus. É isso que significa aliança. A aliança é feita antes. Então, comunhão na igreja requer aliança. Eu olhar no olho do meu irmão e dizer, vou andar contigo. E aí vai precisar perseverança, porque vai ter renúncia. Né? No caso de Noemi, o que Jamei destaca aí nessa aliança que ela fez, veja, ela tinha tudo contra ela, porque vocês se lembram, né? Todo mundo aí aconselha pessoas e conhece a Bíblia, todo mundo sabe a história, né? Noemi tinha as 2 noras e falou para elas, voltem para casa de seus pais, vocês ficaram viúvas, eu fiquei viúva também, eu não tenho nada para dar para vocês, vou voltar lá para minha terra, não sei como é que está lá. E uma disse, tá bom, foi embora. E Noemi disse, vou ficar com você. Noemi não, Ruth disse, vou ficar com você, Noemi. O que é que Ruth ia ganhar a ficar com Noemi? Nada. Uma mulher idosa e viúva, que tinha saído da sua terra e que ia voltar e que não ia encontrar nada lá. Então, nossa aliança com nossos irmãos, nossa comunhão, não é para ter nada em troca, não. A comunhão, a igreja é uma bênção e tudo, mas se eu olhar para esse negócio e disser assim, eu vou ficar aqui porque eu vou ter em troca amor, vou ter em troca carinho, esses irmãos me amam, me chamam de irmão, me chamam de amado, me chamam de querido, quando eu estou doente eles ligam para saber como é que eu estou, eles me ajudam como eu preciso, tudo isso acontece. Mas se eu estou com meus irmãos porque eu vou ter alguma coisa de volta, eu não entendi nada. Porque o modelo é Cristo. E Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda seus inimigos. E ele deu a vida também por uma pessoa que nunca vai se converter, que vai rejeitar ele. Então, a comunhão não é buscando um fruto de ter algum retorno para mim, mas é uma aliança e uma renúncia para viver o que Deus mandou. Claro, toda vontade de Deus tem fruto, né? Então, já me chama a atenção no livro das coisas que Ruth renunciou. E ele diz, por exemplo, ela renunciou à sua própria cultura, porque ela disse para Noemi, o teu povo é o meu povo. Ela renunciou ao povo dela. Renunciou à sua própria fé, não a nossa fé assim em Cristo. A fé assim, as coisas que ela cria. Ela diz, o teu Deus será o meu Deus. Ela renunciou à sua autodeterminação. Né? Eu decido a minha vida. Ora, se algo que a gente gosta é mandar na nossa própria vida, né? Pois na comunhão a gente perde essa autonomia. Então agora eu mando com irmãos que eu posso dizer para eles, olha, eu vou fazer tal coisa, e esses irmãos dizer para mim, Carlos, não faça não, que está errado. Ou eu te aconselho que você não faça, e ele dá um conselho muito forte para eu não fazer. Então eu perco minha autonomia, não é? Ruth também renunciou ao seu destino, porque ela disse, onde quer que tu fores, irei eu. Então, Ruth não decidia mais para onde ia. Ela ia para onde Noemi fosse. E, finalmente, ela renunciou ao seu direito de descansar sozinha. Ela disse, onde quer que pousares, ali pousarei eu, e ali serei sepultada. Quer dizer, ela não ia escolher mais o lugar que ela ia viver para descansar. Tá? E veja só,
Ruth não era do povo de Israel. Ela não era. E ela entra na genealogia de Cristo por causa dessa aliança de comunhão. Muito interessante isso. Ela não era da linhagem de Israel, mas por causa dessa aliança que ela faz com Noemi, ela entra na genealogia de Jesus. Gente, precisa perseverança para a comunhão que vai exigir de nós renúncia, né? Não vou viver mais para mim mesmo. Agora é com meus irmãos. Em quarto lugar, sobre comunhão, aqui, ponto 4, é que a comunhão com os irmãos requer comunhão com o Senhor Jesus. E a comunhão com o Senhor Jesus requer comunhão com os irmãos. Tá? Veja, eu tinha pedido para ler 1 João 1:3, mas... Aliás, vamos ler, porque Bíblia não quer demais ler. Quem vai ler 1 João 3? O próximo, por favor, lê Mateus 5, 23 a 25, por favor. Então, vamos começar. 1 João 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Esse é outro versículo que a gente trabalhou bem ele um mês retrasado. Tá? Em primeiro lugar, comunhão com os irmãos é comunhão com Jesus em primeiro lugar. Tá? O que faz a gente irmão é que estamos ligados a Cristo. E por estar ligados a Cristo, estamos ligados uns aos outros. Então, não vamos inverter nunca as coisas, tá? Nunca inverter. A nossa amizade não está antes do nosso compromisso com Cristo. Essa palavra também tem sido falada entre nós de vez em quando. Nosso compromisso com Cristo está antes da nossa amizade, porque a nossa amizade, nosso relacionamento é por causa do nosso compromisso com Cristo. Aí vem Mateus 5, 23 a 25, e o próximo, por favor, 1 Pedro 3, 7. Mas agora, Mateus 5, 23 a 25. Alexandre. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Não vamos nunca nos esquecer disso, irmãos. Comunhão envolve compromisso com os irmãos, que é um compromisso de restauração sempre de relacionamento. Nossa relação com o Senhor só é perfeita se temos uma boa relação com os irmãos. Tá? Jesus diz, deixa a tua oferta aí e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. E essa reconciliação, Jamê gosta muito de chamar, eu estou citando muito Jamê porque é um material baseado lá no livro dele, ele chama muita atenção disso, que essa reconciliação com o irmão não é aquele negócio que você chega lá e diz, meu irmão, se eu fiz alguma coisa contra você, vai me perdoando aí, viu? Não é assim, não. Se eu fiz alguma coisa, eu preciso confessar o meu pecado e me humilhar. Se eu não fiz, o irmão tem alguma coisa contra mim, né, eu vou mostrar o que foi que houve, mas eu preciso restaurar a amizade como era antes. Não existe culto a Deus se não houver relacionamento com os irmãos. Não existe culto verdadeiro a Deus se os relacionamentos estão quebrados. É um absurdo como as pessoas se dividem nas congregações, abrem um outro salão de reunião ali na esquina, pregando o evangelho, e aqueles líderes não se falam, e os dois pregam o evangelho, e os dois celebram a ceia. Isso é abominação diante de Deus. E Deus tem nojo disso, ele vomita esse negócio. Eu queria ser enfático nisso aqui, porque Jesus é enfático desse negócio. Ele termina aí dizendo, se você não se reconciliar, você vai ser preso e vai ser levado lá na cadeia, você vai pagar o último centavo. Então, o negócio é muito sério. Não existe relação com Deus. Não existe. Se eu falo de algum irmão e depois eu vou orar, eu sou um hipócrita.
não existe relação com Deus quando a relação com os irmãos está quebrada. Não é? Então, esse assunto é muito sério, por isso que precisa de perseverança, porque eu preciso de perseverança para ser verdadeiro em amor com meu irmão, tá? E para restaurar os relacionamentos. 1 Pedro 3,7 e depois o próximo, 1 Pedro 4,10. Então, 1 Pedro 3,7, estamos falando ainda do quarto ponto sobre comunhão, que é a relação entre nós requer comunhão com Jesus e a comunhão com Jesus requer comunhão com os irmãos. 1 Pedro 3,7, por favor, quem vai ler. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até a nossa oração, e a oração aqui é um símbolo da vida com Deus, depende da nossa comunhão com os irmãos, e nesse caso a irmã é a esposa. Marido bruto, marido insensível, marido indelicado, marido que não valoriza sua esposa com cuidado, não é só o bruto, é aquele que não é atento. Este homem, quando ora, Deus não ouve a oração dele. Tá? E aí não é só oração, tá bloqueado na sua relação com Deus. É o mesmo princípio lá de Mateus 5,23. Vai orar, lembra que o irmão tem alguma coisa contra você, e a pessoa que tem alguma coisa contra você é a sua própria esposa. Tá? Então, precisa de perseverança. Não é claro que aí esse peso vai mais sobre os homens, mas as mulheres têm que estar atentas sobre isso também, mas Pedro falou para homem, eu não vou querer acrescentar nada na pregação de Pedro. Então, vamos perseverar na comunhão, na perseverança da comunhão, cada um deixa de esperar que os outros venham até ele. É cada um que vai até o seu irmão, que o serve, que ele valoriza, que investe no relacionamento. Então, assim, ninguém me ligou, ninguém me procurou saber como é que eu estou, ninguém me socorreu. Então, enquanto eu estou reclamando essas coisas, é porque eu não entendi a comunhão. Eu não entendi a comunhão, porque na perseverança da comunhão, eu é que sirvo, eu é que ligo, eu é que procuro saber, eu é que socorro, não é? Então, cada vez que eu cobro o amor dos outros, é porque eu não entendi ainda a perseverança na comunhão. A comunhão requer perseverança, e como tudo que requer esforço, traz um resultado de muita bênção, como diz lá no Salmo 133, né, que fala lá é como o óleo de Arão que desce sobre a barba, e aí o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Né? Então, é trabalhoso e traz bênção.
Veja, eu tenho mais 2 pontos e eu gostaria de fazer, eu completo agora um pouquinho mais de 1 hora, eu gostaria de fazer como fiz da vez passada, aproveitar mais aqui uns 10 ou 15 minutinhos para o terceiro ponto para a gente perseverar, que é o partir do pão, e o último eu gravo um vídeo e deixo para vocês assistir. Tá? Esses vídeos estarão, eu vou dividir por ponto para cada vídeo ser mais curto, colocar lá no YouTube, e aí cada irmão também, vocês vão poder assistir de novo, né, para relembrar algumas coisas, e também ver o último vídeo. E podem também passar o link, não somente podem, como devem, passar o link para os irmãos, para que quando você vá trabalhar isso no grupo, os irmãos já ouviram também, é bom que eles vão poder participar mais. É uma pena, não estou aqui abrindo para considerações, perguntas e tudo, pelo nosso formato, vai ter que ser assim. Quero pedir que, ao estudar com os grupos, vocês não tenham essa pressa que eu estou tendo aqui, viu? Ao contrário, no grupo é com tempo, é conversando, é ouvindo os irmãos, é analisando, e que Deus nos abençoe. Mas eu oro de novo que aqui, apesar desse formato, tenha a palavra de Deus que esteja também falando com a gente. Tá?